Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do exercício proposto na disciplina de processos estocásticos, continuando o que a gente vinha vendo desde a semana passada sobre funções de variáveis aleatórios. Existe uma parte dentro da teoria que lida com múltiplas funções de múltiplas variáveis aleatórias, e a ideia é a gente fazer um exercício para abordar esta parte específica da disciplina. Então, em muitas aplicações de engenharia, por exemplo, em sistemas de radar e sonar, é comum emitir um sinal senoidal de frequência F0 e processar por meio de um computador o sinal recebido alterado de alguma maneira. Então, dependendo da localização do alvo, você vai receber uma cópia desse sinal emitido atrasado de uma quantidade de tempo que ela é proporcional, a princípio, à distância que você tem do alvo. E além disso, pela fase da onda senoidal, você consegue estimar a velocidade do seu alvo, supondo que é um sistema de radar ou sonar. Então, a princípio, você emite uma senoidal, poderia ser um senoide ou uma cossenoide, e a princípio o que você recebe de volta é uma superposição de uma senoide com uma cossenoide, ou seja, o S de t é igual a cosseno de 2π f0t mais um b seno de 2π f0t. Dependendo da localização do seu alvo, esses valores do A e do B vão ser valores diferentes, dependendo da posição real do objeto. Então A e B acabam sendo modelados como duas variáveis aleatórias, estatisticamente independentes, cujas distribuições são tanto A quanto B, com distribuições normais. Se eles são independentes, a distribuição conjunta seria o produto, a densidade de probabilidade conjunta seria o produto das densidades de probabilidades individuais de A e B, ou seja, as marginais. E alternativamente, o sinal S de t pode ser expresso como um único sinal oscilatório. Em geral, é a maneira como você assume que você está medindo o seu sinal, que ele seria um sinal cuja amplitude seria a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui, só por referência, a gente está tomando o sinal como se fosse uma cossenoide, cuja frequência é 2π f0t menos uma fase que é o arco cuja tangente é a razão entre b e a. Sejam duas variáveis auxiliares, r seria a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, e θ seria o arco cuja tangente é a razão entre b e a, demonstra que r tem uma distribuição Rayleigh com parâmetro sigma ao quadrado, é o mesmo que a gente está usando como a variância das distribuições normais de A e B. Além disso, θ tem uma distribuição uniforme, além disso é uma distribuição uniforme. Poderia ser entre 0 e π, ou de menos π até π. E além disso, comprove que esses parâmetros R e θ são estatisticamente independentes, ou seja, que a densidade de probabilidade conjunta entre R e θ é igual ao produto das densidades marginais de R multiplicada pela densidade marginal de θ. Uma primeira coisa interessante que a gente tem desse exercício é que, apesar dos mapeamentos individuais de R, como a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, a princípio você não consegue tirar uma função inversa, por exemplo, de A em relação a R. Da mesma maneira, você não conseguiria tirar uma função inversa que tanto faz de B em relação a θ
para tentar realizar um processo de função inversa. Entretanto, esse mapeamento permite uma inversão, que você poderia dizer que tanto faz que A é igual a R cosseno de θ e B igual a R seno de θ. Então, apesar das funções que formam esse mapeamento não admitirem inversos, o mapeamento ele permite esta ideia de inversão. E isso vai facilitar bastante a nossa vida, uma vez que com isso a gente vai poder evitar um processo de inversão de uma matriz hessiana. Então, quando existe essa possibilidade de você inverter o mapeamento de múltiplas variáveis, se vocês verificarem no livro-texto do Key, na página 400, vocês vão verificar que existe uma fórmula já pronta para determinar a densidade de probabilidade conjunta, e adaptando aqui os parâmetros, você teria aqui um P de R, θ em relação a R e θ, que é a distribuição conjunta das funções dos parâmetros. Ele seria então igual a probabilidade conjunta entre A e B, tomada aqui em chamar G na menos 1 de R, θ, H de menos 1 de R, θ, em que isso aqui seria equivalente a 1G de R e θ, e aqui seria 1G, aliás, um H de R e θ. Então, você precisaria utilizar essa inversão quando ela for possível. E finalmente você tem um último termo aqui, que é a parte trabalhosa do exercício, que é um determinante da matriz hessiana, que aqui no livro ela está representada como derivada parcial de P em relação à derivada parcial de R e θ. Então, para formar essa matriz hessiana, indicada como derivada parcial de A e B em relação a R, θ, você vai formar uma matriz de derivadas parciais, nas quais o número de linhas equivale ao número de parâmetros de entrada do seu mapeamento. No caso, o mapeamento ele tem dois parâmetros de entrada, que seriam A e B. Então, a matriz teria duas linhas. E o número de colunas equivaleria ao número de parâmetros de saída do seu mapeamento. Se o mapeamento ele produz dois parâmetros de saída, R e θ, o número de colunas da sua matriz hessiana vai ser igual a 2. Na primeira linha, então, você teria a derivada parcial de A em relação... Aqui só por convenção a gente vai dizer que o primeiro parâmetro ele é o R. Derivada parcial de A em relação a θ. Derivada parcial de B em relação a R. E a derivada parcial de B em relação a θ.
Então, determinando essas derivadas parciais, se você tomar aqui o derivada do A em relação a R, cosseno de θ seria constante, ficaria derivada de R em relação a R, que daria 1. O que sobraria ali seria o cosseno de θ. Derivada de A em relação a θ, o R agora ficaria constante, já que a derivada é tomada em relação a θ. Derivada do cosseno dá menos o seno de θ. E, portanto, aqui seria menos R seno de θ. A segunda linha da matriz hessiana, agora a gente observa o mapeamento de B em relação a Rθ. Derivada de B parcial em relação a R. Então, seno de θ em teoria como uma constante, ficaria a derivada parcial de R em relação a R. E o que sobra seria somente o seno de θ. Derivada parcial de R seno de θ em relação a θ. Derivada do seno é o cosseno. O R ficaria como constante, então você teria aqui R cosseno de θ. Para determinar aqui o determinante dessa matriz, a gente multiplica os termos da matriz da diagonal principal, subtraído nos termos aqui desta contra-diagonal, não sei se existe esse nome aqui. Mas o que você teria é que este determinante da matriz hessiana seria então R cosseno ao quadrado de θ mais R seno ao quadrado de θ, ou seja, R, uma vez que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Prosseguindo aqui no desenvolvimento, o que a gente precisa determinar é a densidade de probabilidade conjunta entre A e B. O enunciado do exercício indica que A e B são estatisticamente independentes. Portanto, a gente teria aqui a densidade de probabilidade conjunta de A e B. Ela seria aqui a produto das densidades marginais de A, produto da densidade marginal de B, em que as duas densidades marginais são indicadas no enunciado do exercício, que são as duas distribuições normais de média nula e mesma variância sigma ao quadrado. Então você teria aqui 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma ao quadrado, uma exponencial de menos meio, de A menos zero, que é a média, quadrado sobre sigma ao quadrado, vezes 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma ao quadrado, exponencial de menos meio, de B ao quadrado, dividido por sigma ao quadrado. Da mesma maneira, a gente pode multiplicar esses dois termos, 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma ao quadrado. O resultado será 2π sigma ao quadrado. E o produto das duas exponenciais a gente pode transformar numa única exponencial, somando os argumentos das duas exponenciais. Ou seja, ficaria aqui uma exponencial de menos meio, ou 1 sobre 2 sigma ao quadrado de A ao quadrado mais B ao quadrado.
O que vai facilitar esse exercício é que a única dependência que aparece aqui em relação a A e B, ela já tem praticamente aqui o formato de das funções de saída, que a gente poderia substituir ali já direto, seria R ao quadrado. Portanto, essa densidade de probabilidade de A e B tomada como na inversa desse mapeamento de R e θ ela vai ser aqui simplesmente 1 sobre 2π, 1 sobre sigma ao quadrado de uma exponencial menos 1 sobre 2 sigma ao quadrado vezes R ao quadrado. Finalmente, para determinar a distribuição não, a densidade conjunta entre R e θ, a gente precisa multiplicar essa densidade de probabilidade em relação aos parâmetros inversos que a gente determinou, multiplicado aqui pelo valor absoluto do determinante da matriz hessiana. Ao fazer isso, o que a gente tem aqui como resultado é 1 sobre 2π de R dividido por sigma ao quadrado exponencial de menos R ao quadrado sobre 2 vezes sigma ao quadrado. Algumas observações. Essa distribuição ou essa densidade de probabilidade ela vai ser válida somente para valores de R positivos, uma vez que, devido a essa transformação que a gente faz, variável real ao quadrado mais variável real ao quadrado, isso aqui precisa ser positivo e a gente está tomando a parte de magnitude positiva da raiz quadrada, portanto, isso aqui é válido somente para R maior ou igual a zero, uma vez que R menor do que zero é um evento impossível, cuja probabilidade ela é igual a zero. E além disso, você tem aqui o θ, cujo arco tangente ali é B sobre A. E aqui a gente poderia definir o θ entre 0 e π, mas geralmente em radar eles preferem definir aqui como menos π menor do que θ menor do que π, e caso as variáveis estejam fora desse intervalo, ela recebe uma probabilidade igual a zero. Então, a primeira parte do exercício é a gente demonstrar que essas duas distribuições, as distribuições do R e do θ, elas são independentes. É um pouquinho esquisito aqui, mas se a gente pegar tudo que depende de R e observar que necessariamente você vai ter uma dependência aqui de R com sigma no expoente dessa exponencial, a gente poderia tentar definir aqui um PR de R, tirando tudo que dependeria então ao mesmo tempo de R e de sigma. E a gente chegaria aqui a um R sobre
sigma ao quadrado e na menos r sobre 2 sigma ao quadrado, válido somente para r maior ou igual a zero. Caso contrário, você teria aqui uma probabilidade zero, uma vez que, devido àquele mapeamento que a gente viu anteriormente, valores de R menores do que zero devem ser considerados eventos impossíveis. E se vocês observarem no livro didático, R segue uma distribuição Rayleigh com parâmetro sigma ao quadrado. Isso concorda com a primeira parte do exercício. E o que sobra ali dentro da distribuição conjunta é a parte que, se a gente observar somente a expressão, a gente não consegue perceber direito a dependência em relação a θ. A gente teria um caso parecido com isso, 1 sobre π dentro do intervalo no qual a densidade conjunta ela é diferente de zero, e zero a luz. E o que a gente acaba percebendo é que esta densidade conjunta de R e de θ em relação a R e θ, assim, e portanto aqui θ segue uma distribuição uniforme entre menos π e π. Visto isso e observando que a densidade de probabilidade conjunta de R e θ ela se torna o produto das suas densidades de probabilidades marginais, então a gente conclui-se que R e θ são estatisticamente independentes. Durante a atuação como engenheiros de telecomunicações, frequentemente vocês vão encontrar canais de telecomunicação cujos coeficientes eles podem ser modelados aqui no domínio da frequência de maneira aproximada aqui por variáveis complexas cujo módulo segue uma distribuição de Rayleigh e a fase segue uma distribuição uniforme entre menos π e π. E a ideia seria a mesma que a gente viu aqui durante a solução desse exercício, que ela viria de, por exemplo, se você emite um sinal oscilatório, a parte real desse sinal seria distorcida por uma variável normal de média nula, a parte imaginária seria distorcida também por uma variável normal de média nula, e a sobreposição desses dois efeitos dentro do seu sinal oscilatório teria, portanto, um efeito de uma distorção de módulo cuja magnitude segue aproximadamente uma distribuição de Rayleigh e a fase, a distorção de
o atraso, ele vai seguir aproximadamente uma distribuição uniforme entre -π e π. Finalmente, a gente pode fazer uma simulação rápida aqui para comprovar ou desprovar o que a gente determinou dentro da solução teórica desse exercício. Então, para surpresa de ninguém, eu realizei aqui uma simulação de Monte Carlo. As funções do Python, elas não conferem muito aqui com a distribuição de Rayleigh. Eu tive que fazer a minha própria aqui. Bom, infelizmente eu não consegui usar direito ou inserir aquele parâmetro sigma dentro. Testei a PDF do NumPy e a do Random, se não me engano. Nenhuma das duas encaixou muito bem. Bom, de qualquer forma, a distribuição ela é bastante simples aqui de ser. Aliás, a densidade de probabilidade é bastante simples aqui de ser programado. Eu realizei então a geração de 100 mil amostras desse par de variáveis A e B. Então aqui ele segue uma distribuição normal, cuja média é igual a zero, cujo desvio padrão seria igual a 0,1, portanto sigma ao quadrado, a variância seria de aproximadamente 1/100. E eu gerei 100 mil amostras de cada um desses dois processos A e B. Meu processo de saída R, então, ele seria A ao quadrado mais B ao quadrado e tomada raiz quadrada de tudo isso. E o meu θ ele seria, então, um arco cuja tangente seria a razão entre B e A. Aqui no Python, vocês precisam tomar um pouco de cuidado. Existem duas funções que calculam o arco tangente. A arco tangente 2, ela vai mapear o seu ângulo para os 4 possíveis quadrantes dentro da hora de você tirar uma tangente um ângulo cuja tangente seja uma razão entre B sobre A, mas para isso você precisa passar como parâmetros tanto o eixo Y quanto o eixo X. Felizmente a gente tem essa informação de maneira bastante fácil aqui na simulação. Então primeiro eu vou verificar se o módulo, ou seja, o R, ele realmente segue uma distribuição Rayleigh cujo parâmetro é igual a sigma. Então eu pego aqui dentro desse vetor R, que contém 100 mil amostras de A ao quadrado mais B ao quadrado, tudo isso tirada a raiz quadrada, e eu traço um histograma aqui com 100 barrinhas e normalizado de maneira que ele indique mais ou menos aqui uma frequência, ou seja, eu gero o histograma e no final eu divido a altura das barrinhas pelo total de amostras. Então, segundo esse histograma, eu vou ter esse gráfico de barras aqui em azul. E sobreposto a ele eu posso colocar então a distribuição de Rayleigh, que eu criei a minha própria aqui, cujo eixo X ele é o mesmo eixo X utilizado aqui para gerar o meu gráfico de barras. E eu observo que existe um alto grau de concordância entre a minha simulação e a minha previsão. A curva em laranja ela está se adequando aqui quase que perfeitamente aqui dentro desse gráfico de barras. É lógico que por ser uma realização aleatória vai ter aqui alguma discrepância entre os dois, entretanto a discrepância ela é bastante baixa. E além disso eu preciso verificar se a fase dessa distorção ela também vai seguir uma distribuição aproximadamente uniforme. Então, para isso eu estou pegando a outra parte aqui, que seria o θ, que seria o arco tangente do B sobre o A, e eu estou traçando aqui ao mesmo tempo a densidade de probabilidade que eu
determinei aqui anteriormente, na linha em laranja, e o histograma das realizações desse processo aqui no gráfico de barras em azul. A concordância entre o gráfico de barras e a minha linha em laranja não é tão alto aqui quanto o gráfico de cima. Parte é por causa também de efeito de escala, mas de qualquer maneira a aproximação aqui ela está suficientemente boa para eu aceitar esse modelo de a fase com uma distribuição uniforme como um modelo fidedigno ao que eu estou observando aqui dentro da minha simulação de Monte Carlo. O exercício ele é basicamente o exemplo 12.12 da página 403 do livro. Então, quem leu o capítulo minuciosamente não deve ter tido grandes dificuldades para resolver esse exercício. Ele é um exercício que alguma hora vocês vão ter que resolver isso daí para descobrir por que quando você modela canais sem linha divisada você consegue utilizar esse modelo de distribuição Rayleigh para magnitude e distribuição uniforme para a fase. Em algum momento da vida vocês precisavam ver de onde estava surgindo isso. Parabéns, vocês passaram por este momento. Eu espero que vocês tenham considerado um exercício interessante e até a próxima.